O senador Eumano Ferrer está com boa parte dessas informações e pretende fazer no Senado Federal um trabalho para tentar fortalecer as discussões sobre a importância de preservação dessas barragens. Nós estamos recebendo o senador aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Senador. Bem, senador. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, senador Eumano Ferrer. Tudo bem, senador? Senador, esse assunto despertou a sua preocupação por quê? O que há de tão urgente para ser resolvido nas barragens no estado do Piauí? Boa tarde. Boa tarde. Bom, isso tem sido, inclusive, quarta-feira, agora, nós realizamos a primeira audiência pública que havíamos requerido, isso na Comissão de Desenvolvimento Regional, exatamente para tratar desse grave problema. Hoje pela manhã, entrevistado por você, eu disse no rádio que a primeira barragem construída pelo Denox aqui no estado do Piauí foi em 1911, a barragem Aldeias, de 7 milhões e 500 mil metros cúbicos, construída em São Raimundo Nonato. É uma barragem considerada pequena, né? Pequenininha, veja, há mais de um século. Uhum. De lá para cá não teve nenhuma revisão, quer dizer, de responsabilidade do Denox ou de qualquer uma outra instituição. Feita com tecnologia do passado, do passado, há mais de um século, jumentos, quer dizer, e sem revisão. Sem revisão. A mesma coisa a segunda barragem construída pelo Denox, aqui também no município de São Raimundo Nonato, hoje, município de Bonfim, cujo nome é dado a essa barragem do Bonfim, com 3 milhões e 700 mil metros cúbicos, construída e iniciada em 2012 e concluída no final de 1913, antes da grande seca de 15, que até a Raquel de Queiroz fez um livro sobre o 15, aquele ano foi catastrófico para o Piauí, o Ceará principalmente, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, o nosso semiárido. As outras barragens, essa que você falou aí, de Cajazeiras em Pio Nono, 24 milhões e 700 mil metros cúbicos. Barreiras em fronteiras. Em fronteiras, 52 milhões e 800 mil metros cúbicos. E em Gazeiras, são Paulistana. 25 milhões e 26 milhões de metros cúbicos. Em Paulistana, elas foram construídas 51 a 56. Já são antigas também. Mais de 50 anos e não 30. E revisões? Nenhuma. Quer dizer, enquanto o Denox, há 30 anos, ainda tinha pessoal nessas barragens, hoje só tem o vigia. E as que são de domínio do Estado, nem vigia tem. Nem vigia tem. São obras feitas com recursos do governo federal, muitos em convênio com o Ministério da Integração, através do Denox da própria Sudene. Isso aí foi feito para a jusante delas fazer projetos de irrigação. Hoje só temos irrigação, a jusante dessas barragens, aqui em Caldeirão, em Piripiri, que é o maior reservatório construído há 50 anos atrás, com 54 milhões de metros cúbicos. Hoje nós temos Salinas, com quase 400 milhões de domínio do Estado. Nós temos Porto de Marruá, com 300 milhões de metros cúbicos. Genipapo, com 250 milhões. Piracuru, com 248 milhões de metros cúbicos. Enfim, barragens construídas há 100 anos, há 70, há 60, 50 anos. E o Bezerro, construído no governo do Freitas Neto, que veio, não arrombou porque teve um problema. Né? E tivemos, uma notícia está triste, há 9 anos atrás, Cocal, quer dizer, algodões. E nenhuma, veja bem, o que é inadmissível é no governo federal e nos governos estaduais não terem um programa de monitoramento, de acompanhamento da situação dessas barragens. Por exemplo, fronteiras. Nem para conservação, nem para aproveitamento 100% com produção, coisa do tipo. Antes, relatório da ANA, que chegou a cadastrar 24.700 e tantas barragens no Brasil, 24.700. Os recursos destinados no orçamento da União para monitorar essas barragens eram de 15 milhões, depois
empenharam, aliás, 35 e só foi gasto 12 bilhões para fazer a manutenção, o acompanhamento de 24 mil barragens. E não são 24. Há quem diga que é 2 ou 3 vezes isto. Porque você tem as barragens feitas em cooperação com os próprios agricultores, fazendeiros, etc. Então, é uma situação inaceitável para o dia de hoje. Os riscos que oferece assim a Os riscos à vida humana, porque tem um risco potencial, não é? É um risco ampliado que está em jogo. Pessoas, ribeirinhas, como aconteceu aqui em Algodões, como aconteceu em Mariana. Aliás, a consciência nacional deve-se àquele desastre em Mariana, na Samarco, né? Quer dizer, uma empresa privada que ali era uma barragem. Aquele foi o desastre que sensibilizou para a questão. Para a questão. Apesar da tragédia em Algodões, foi em Mariana que para consumo, considerada gravíssima. Para agricultura, consumo humano, etc. E um outro para rejeitos minerais, que é o caso de Mariana. Então, a realidade é que a gente nota que enquanto há um avanço em outras áreas do Estado brasileiro, não é, há um retrocesso em outras áreas. Aí está em jogo vida humana. Eu estive lá esse ano, foi o final do ano passado, no açude Cajazeiras, em Pio Nono, e no açude Barreiras, em Fronteiras, por exemplo. O açude foi construído a montante da cidade. Está a 1.000 e poucos metros da cidade, que cresceu. Não é? Se houver, Deus o livre, um arrombamento daquela barragem, eu não sei que construções ficam no município. Na cidade, aliás, na cidade de Fronteiras, porque está jusante da grande bacia hidráulica de 52 milhões e 800 mil metros cúbicos. Então, creio que são exatamente esse tipo de ação que nós temos que... Vamos realizar agora, no dia 3, aqui em Teresina, uma outra audiência pública com órgãos desde o Ministério da Integração, os Codevasf, DENOX, SUDENE, a Agência Nacional de Águas, o Ministério do Meio Ambiente, vem aqui para uma reunião, uma audiência pública, na manhã do dia 3, que é uma segunda-feira. Aproveito vocês aqui para convidá-los a participar, assistir, fazer a cobertura desse evento, que eu reputo da mais alta importância para o nosso Estado e o Nordeste e o Brasil. Correto. Senador, na política, o senhor, há algumas 2 semanas, anunciou mudanças no Podemos. O Podemos encorpado aqui no estado do Piauí com a migração de lideranças do PTC. O que está acordado, já está em andamento, por exemplo, a sua ida para o Diretório Nacional do Podemos e aqui as mudanças também na direção do partido? Olha, nós tivemos com a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, uma reunião aqui, algumas semanas atrás, com a direção do PTC e do PRP, aqui no Estado, a PRP também, cujos partidos se coligaram com o Podemos na eleição, na disputa feita pelo partido através do senador Álvaro Dias. Esses 2 partidos estiveram na coligação. E conversamos também naquela oportunidade com os segmentos do PHS aqui. Então, são partidos, com exceção de são partidos que não atingiram a cláusula de barreira, principalmente o PTC, com quem nós conversamos, elegeu uma deputada federal, além do deputado estadual que comanda o partido ainda aqui no Estado, que é o Evaldo Gomes, deputado Evaldo Gomes, né? E elegeu a deputada Marina, e já havia uma conversação. Esse é um processo que está sendo conduzido pela presidente nacional do partido em todo o país, buscando fortalecer. Isso não é um trabalho tão somente do Podemos, mas outros partidos, porque partindo do princípio de 14 partidos, dos 35 existentes hoje legalizados, que não atingiram a cláusula de barreira, então há um trabalho de fortalecer alguns partidos que estão aí a atingir a cláusula de barreira e tem uma representação. Nós Podemos. Nós estamos com eleger mais um senador, estamos com 5 senadores, né?
e 11 deputados federais. Então, há um trabalho com vistas a fortalecimento. E aqui entrou, nós estamos conversando com o Evaldo Gomes, há realmente essa, para mim, eu acho importante conduzir um partido, mas para que o nosso partido cresça, nós estamos ouvindo os outros companheiros do partido, no sentido de que eu vá para o Nacional, a Diretório Nacional, e aqui nós colocaríamos à disposição do PTC. Do PTC, pode ser a pessoa do Evaldo, né? Ficaria a critério do partido. Mas nós estamos ainda conversando, dialogando. Não é ainda não, mas está bem, não foi porque estamos ainda nos acertos finais, né? Mas ele deve vir para o partido. Bom, eu creio que sim. O que ficou mais ou menos assegurado há uns 3 semanas atrás, é que havia essa possibilidade, né? O senhor foi o primeiro político piauiense a fazer um contato com o Jair Bolsonaro logo depois do resultado do primeiro turno das eleições, deixando claro que ia dar esse apoio ao então candidato à presidência da República. Como é que o senhor pretende fazer essa ponte? O diálogo com ele tem sido bom? Olha, isso aconteceu realmente no dia 13 de outubro, tivemos com ele, então ele havia voltado do hospital, onde tinha tido aquele problema, né? Estava se recuperando. Tivemos com ele a convite, fui instado a fazer essa visita através de 2 grandes amigos dele, dois de São Paulo e de Brasília, e nós fomos num sábado, nos recebeu muito bem. Para mim foi uma honra, quer dizer, aquela conversa muito descontraída, não é? E que me deixou, digamos, à vontade para a gente ter condições de trabalhar mais pelo estado do Piauí. Nós aqui, ele mesmo reconhece que é o Nordeste, que eu levantei essa questão do Nordeste, mas ainda continua uma região com problemas seríssimos, sobretudo relacionado ao bem-estar da povo, muita pobreza ainda, muita desigualdade, e tive a oportunidade de defender, inclusive, o regionalismo. Nós estamos aqui no Trópico Semiárido, mas nós temos aqui no norte do país a Ileia Amazônica, que é o segundo reservatório de água doce do mundo, aliás, o primeiro, com 12% da água doce do mundo. Quer dizer, está aqui no norte, no trópico úmido. Estamos no Trópico Semiárido, regiões diferentes com características próprias. Onde nós estamos, no Planalto Central, lá em Brasília, quer dizer, no Cerrado, uma região também com características climáticas, solo, enfim, diferentes. E vizinho ao Pantanal. Aí nós temos a região Sudeste e a região Sul. Ou seja, nós somos um continente que devemos retomar a questão do regionalismo. A situação nossa do Trópico Semiárido é muito grave. Você veja hoje, na história que se repete há séculos, o problema de seca e falta de água. Ainda, eu cheguei aqui há 52 anos e nós estamos com os carros-pipa, por exemplo, Marcolândia, hoje uma cidade de mais de 8 mil habitantes, 8.300 e tantos habitantes. Quando eu cheguei, tinha 200 e tantas pessoas no entorno do posto fiscal de fronteira, abastecido com carro-pipa. É totalmente inaceitável. Tá certo. Eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, senador. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Agradeço a vocês e cumprimento todos os piauienses. Muito obrigado, senador Elmano Ferrer.